Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Hoje faremos uma leitura comentada no meu caro companheiro Rodrigo. Estamos aqui. Falaremos então sobre um ensaio que faz parte aqui do nosso Essencial de Chesterton, chamado As Fábulas de Esopo. Exatamente. Então, sem mais delongas, comecemos a leitura para depois comentá-la. Perfeito. Esopo personifica uma ironia nada incomum na história humana. A sua fama é tanto mais merecida por ele nunca tê-la merecido. Os fundamentos sólidos do senso comum, os golpes perspicazes no senso incomum que caracterizam todas as fábulas não lhe pertencem. Pertencem à humanidade. Nas histórias humanas primordiais, tudo quanto seja autêntico é universal. Tudo quanto seja universal é anônimo. Em tais casos, há sempre um homem central que se deu primeiro ao trabalho de coletá-las e ganhou depois a fama por tê-las criado. Esopo tinha a fama e, no geral, merecia a fama que tinha. Deve ter havido algo de grandioso e humano, qualquer coisa do futuro e do passado humanos, num tal homem, ainda que ele só o tenha usado para roubar o passado ou iludir o futuro. A história de Arthur pode ter estado realmente ligada ao cristianismo mais belicoso de uma Roma caída ou com as tradições mais pagãs escondidas nas colinas de Gales. Mas a palavra Mape ou Malory haverá sempre de significar Rei Arthur, muito embora lhe encontremos origens mais antigas e melhores do que os Mabinogions, que escrevamos versões suas posteriores e inferiores aos idílios do rei. Os contos de fadas podem ter sido trazidos da Ásia pela raça indo-europeia, agora felizmente extinta, pode ter sido inventado por alguma senhora francesa muito fina ou um cavalheiro qual Perrault, podem até mesmo ser o que professam ser, mas sempre iremos chamar a melhor seleção de tais contos, os contos de Grimm, simplesmente porque é a melhor coleção. Bom, então esse é o nosso parágrafo de abertura. Temos várias possibilidades de notação aí, né? Perfeito. Já começamos ali, quando ele traz... Em tais casos, há sempre um homem central que se deu o primeiro trabalho de coletá-las e ganhou depois a fama por tê-las criado. Esopo tinha fama e, no geral, merecia a fama que tinha. Deve ter havido algo de grandioso humano, qualquer coisa do futuro e do passado humanos juntos num tal homem, ainda que ele só tenha usado para roubar o passado ou iludir o futuro. Isso é uma coisa interessante porque, em algum grau, é interessante que em seguida ele vai falar da história de Arthur, porque no fundo esse atributo que ele coloca a Esopo, na verdade é um atributo do próprio Merlin, né? Quem conhece a história de Arthur sabe que o Merlin ele é meio demônio dentro dessa tradição merlínica, vou chamar assim, mas existe toda... O Merlin ele é um personagem que tem praticamente a sua história, e a história dele é ligada à do rei Arthur. Tá? Existe o casal Schlegel, que vai coletar essas histórias. E aí depois ele comenta sobre então, o rei Arthur e vai falar de nomes que são famosos por terem, de alguma forma, versões. Então aqui, o Malory, muita gente já conhece, que escreve A Morte de Arthur, né? Um mapa que eu não me recordo quem ele é, tá? E esse Mabinogion aqui é uma coletânea, uma das mais famosas coletâneas de histórias arturianas, porque na verdade coletar a tradição folclórica que sobrou dos celtas que estão no país de Gales. Né? Não, lembrando a todos, né, que aqui falamos de tradição oral. Né? Perfeito. Então, assim, eu sempre quis ler a história do rei Arthur. Pessoal, não tem uma história do rei Arthur. Perfeito, exatamente. Não tem um mito ali, como temos, por exemplo, sei lá, um rei Édipo. Perfeito, Édipo Rei, claro. Temos Édipo Rei ali e Édipo, enfim, Colono. Édipo e Colono, que é, na verdade, exatamente. E a própria história ali de sua filha depois. Exato, antiga. Eu acho que isso aí é a trilogia tebana. Então, exato. Também poderia haver outras histórias relacionadas a essa figura do Édipo, mas o que chegou até nós foi essa, né? E temos um autor, então, e uma história mais ou menos concisa, né, que vem ali do teatro, que
Perfeito. Dessa herança que a gente tem. E os contos arturianos, bem como as fábulas de Esopo, eles, na verdade, são fragmentos da tradição oral reunidos, né? Então, as fábulas de Esopo, como bem coloca o Chesterton aqui, é muito mais afim com os contos de Grimm, ou o que a gente conhece agora no século XX e XXI, que a gente vê ali o esforço de Andrew Lang, muito mais sua esposa do que de Andrew Lang, inclusive, mas de reunir os melhores da fábula, os melhores dos contos, né, em um local de acesso, né, e polir algumas coisas e tal. Até fazer um trabalho que talvez, por exemplo, o Tolkien, ele foi chamado a St. Andrews, que é uma universidade no Reino Unido, na Escócia, para falar sobre a coletânea do Andrew Lang. E ele comenta isso, olha, muita coisa está dentro dessa coletânea do Andrew Lang, e não dá, na opinião do Tolkien, para chamar tudo isso de histórias de fadas, né? Ele, sobretudo, quis, talvez, criar uma grande coleção de histórias ficcionais e, ao mesmo tempo, com alguma característica fantástica ou maravilhosa, e que formou, em algum grau, a imaginação de vários povos. A própria questão do... vejo eu como o bedtime history, né? A história de dormir. Né? Que é a história que a mãe conta aos filhos no leito da cama. Historinha ali. Bom, vamos avançar então o segundo parágrafo. Vamos lá. O Esopo histórico, na medida em que era histórico, parece ter sido um escravo frígio, ou, ao menos, não alguém especial e simbolicamente adornado com o manto frígio da liberdade. Ele viveu, se é que viveu, lá pelo 6º século antes de Cristo, nos tempos daquele Creso, cuja história tanto amamos e da qual tanto suspeitamos, como, aliás, tudo mais em Heródoto. Também histórias sobre uma deformidade nas suas feições e uma jocosidade obscena na ponta da língua. As histórias, como fez notar o célebre cardeal, explicam, conquanto não justifiquem, ele ter sido jogado de um precipício em Delfos. Cabe a quem lê as fábulas julgar se ele foi realmente jogado do precipício por ter sido feio e boca suja ou por ter sido altamente imoral e correto. Mas não resta qualquer sombra de dúvida de que sua lenda geral arrola-o com muita justiça. Uma raça facilmente esquecível em nossas comparações modernas, a raça dos grandes filósofos escravos. Esopo pode ter tido uma ficção como o tio Remus. Também foi, como o tio Remus, um fato. Pois é fato que, no mundo antigo, escravos podiam ser adorados como Esopo ou amados como o tio Remus. É curioso notar que tanto um quanto o outro, grande escravo tenha contado suas melhores histórias sobre feras e pássaros. Bom, vamos lá, começando do final. Para quem não sabe a diferença entre um conto de fada e uma fábula, dá-se principalmente pela fábula ser, então, aquelas histórias com animais. O coelho, a lebre e a tartaruga, o grilo e a formiga, a gafanhoto e a formiga. Tem um animal falante, né? Exatamente. E os contos de fada, então, são os contos propriamente de fada madrinha, histórias com dragões e as histórias de cavalaria. Exato. Em alguma medida, né? Mas, onde sejam fantásticas. Que um crítico chamado Prop, na verdade, sobrenome Prop, já no século XIX começou a designar como uma questão do maravilhoso. Essas histórias estão eivadas do maravilhoso. E que, para o Tolkien, na interpretação dele, esse maravilhoso muitas vezes acabou se diluindo em certas formas meio adocicadas de seres diminutos que usam coisas absurdas como ferrão de abelha como espada. E ele diz assim, não, olha, não é isso. Na verdade, o que ele chama de história de fadas, por exemplo, são aquelas histórias, na verdade, que estão relacionadas ao homem tendo que enfrentar um mundo de maravilhas e, por isso, de perigos. Né? Mas o esteio moral é o mesmo do nosso mundo. Muito ligado ao monomito ali, né? Exato, em algum grau sim também, exatamente. É interessante também ali o paralelo dele, dele Chesterton, sobre os filósofos escravos. Então a gente pode ver ali os paralelos da caverna, né? Exato. E a figura do tio Remus aqui é uma maneira dele lembrar. O tio Remus, dentro da história dele, eu agora não me recordo qual é especialmente, acho que não é algo análogo àquilo que tem na cabana do pai Tomás,
que é essa história da pessoa, do escravo negro, se eu não me engano é isso, certo? Mas que é, na verdade, por ser velho, é um grande manancial e repositório de histórias. E muitas vezes nem das histórias somente, das histórias, né, culturalmente africanas, mas também das próprias histórias, né, das populações ali, né, hegemônicas, né, de quem é o senhor daqueles escravos, mas que ele acaba sendo uma voz que transmite, né, para as crianças. Há inclusive um desenho polemicíssimo. Também é um perfeito paralelo, como a gente pega as Mil e Uma Noites. Perfeito. Tá. Que nós temos então ali a princesa Sherazade. raptada. Isso, a Sherazade. Na verdade, ela é um semi-rapto, na verdade. Ela casa. Ela está sendo. Ela casa para tentar salvar, né, o país dela de um rei que tá. Tirano, né? Que fica. Beligerante. Quer se vingar da traição. O sultão quer se vingar da traição que ele sofreu matando todas as mulheres. Né? E então ele diz: não, escute só mais uma história. Isso, exatamente. E aí vão as 1001 Noites para ganhar tempo. Exatamente, já tem toda uma estratégia. Isso é interessante também. Uma coisa importante da fábula também é outra coisa. A fábula geralmente contém uma moral. Né? Bem expressa. Exato. Perrault, inclusive, nos contos da Mamãe Ganso, ele inclusive coloca um pequeno parágrafo moral da história, tal e tal coisa. E aí me chama a atenção, inclusive, aquela do Barba Azul, que a moral que ele coloca para as pessoas ali é muito interessante. A moral é a seguinte: se um homem não souber ter pulso com sua mulher, ela vai acabar desobedecendo ele. Tipo, o cara matou as esposas, entendeu? Ter pulso com a sua mulher. Falar coisa, tu deixar com as coisas claras, pedir respeito a uma pessoa como qualquer outro ser humano. Agora, tem que ter pulso, o Barba Azul estava certo. Então, mas claro que existe uma sátira de exagero ali, né? Mas é interessante, ele coloca no pequeno parágrafo moral da história. Mas, enfim, pessoal, se interessam sobre as visões de nosso gigante inglês sobre o mundo, o universo e tudo mais, principalmente sobre a cultura e o status quo, né, que não é tão diferente assim, porque o status quo, que nosso querido Chesterton fala, são das novidades modernas. Perfeito. Do progresso impensado, um progresso só para ir para frente. Exatamente, mesmo que o abismo esteja à frente. Exatamente. E também várias questões pertinentes à estrutura de Estado moderno, mídia e coisas que vivemos hoje. Né? Então, não apenas podemos dizer que o essencial do pensamento de Chesterton está aqui, né? o essencial como essência e ponto de partida, mas como as meditações essenciais para o nosso dia a dia. Né? Que vamos então caminhar desde que o homem comum, os tipos de sujeito, a frivolidade, sobre a leitura, a literatura, os direitos, o ritual, darwinismo e as próprias fábulas, brincadeiras e formas de criar as crianças para até apologia religiosa. Exato. Vocês veriam nos títulos, tá aqui, educação moral no mundo secular. Poxa, isso aí tá super candente, que é que não se pergunta que tipo de educação é capaz de dar uma escola sem nenhum compromisso, né? Moral, a gente fala que é uma questão, não é fácil você ser moral no mundo secular. Bom, o que eu quero, sobretudo também, o convite que eu reitero aqui junto com o Vitor, não só deste livro, mas outros, em vista daquilo que... Professor Rodrigo, quero comprar esse livro hoje. Devo comprar esse livro hoje? É isso que eu queria dizer. Não. Aguarde. Estamos chegando no mês de novembro e com novembro terá a nossa semaninha da Black Friday com preços incríveis. Então, se você ainda não tem, aguarde um pouco mais, aproveite essas leituras comentadas e garanta o seu pelo melhor preço possível. Exatamente. E aquela coisa, quero comprar, pode comprar também, não tem problema nenhum, certo? Mas sabe que agora... Quer pagar o preço cheio para ajudar a sociedade? A gente não reclama. Estamos super aí. Mas avisando você que talvez queira se preparar, nós estamos aí, né, preparar o seu, reservar para fazer o que valeria um livro valer 2, valer quem sabe 3, numa boa promoção aí. Bom, nós temos a nossa Black Friday. Vá separando o dinheiro do lanche. Exatamente. Dinheiro da merenda. Porque essa é a sua oportunidade de ter não uma obra somente, mas várias obras de Chesterton, certo? E obras que sem dúvida nenhuma vão fazer muita diferença na sua visão de mundo, na sua vida diária. Aguardamos você para a próxima leitura comentada
E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.